o que é letramento? Ou melhor, o que não é letramento? Meu nome é Mariane Mori, nós estamos na Vitrine Educativa e antes de pensarmos sobre o conceito de letramento, que tal conversar um pouquinho sobre o que não é letramento? Letramento não é um método. Uma questão que tem atrapalhado o ensino da língua escrita é a ideia, a crença falsa de que o aspecto mais importante para a aprendizagem da escrita é o método escolhido, é o método utilizado. Com isso, todo novo conceito que surge passa a ser interpretado como uma novidade metodológica. Os pesquisadores que começaram a estudar, e em diversos países, as funções, as práticas da língua escrita, o impacto da língua escrita na vida social das pessoas, eles eram cientistas sociais, sociólogos, antropólogos, historiadores, que não tinham uma relação, não eram especialistas na área da educação necessariamente, em métodos de ensino da língua escrita. Todavia, como esse assunto ele está relacionado, né, a questões relevantes para a educação, ele chega à escola, toda essa pesquisa, esse estudo. E aí ele é reinterpretado em função daquilo que é relevante para o trabalho escolar, ou seja, o método. E aí é nessa reinterpretação que acontecem algumas associações indevidas. Por exemplo, quando é colocado o conceito de letramento como um oposto ao de alfabetização. Então, não existe um método de letramento, nenhum, nem vários. Mas, Mari, se letramento não é um método, qual que é o melhor método de alfabetização, então? Gente, não existe um método único ou uma combinação única de métodos que consiga ensinar a ler e a escrever todas as crianças com sucesso. Por isso que nós, professores, precisamos desenvolver um conhecimento profundo sobre diferentes métodos para ensinar a ler e a escrever e também um conhecimento profundo sobre as crianças que nós estamos ensinando, para que a gente consiga criar um equilíbrio apropriado entre os métodos que eu preciso utilizar para ensinar aquelas crianças em específico. A questão do método, ela não é da conta do especialista, não é da conta do governo, enfim, é da conta do profissional. E qual é o profissional que melhor conhece o aluno? O professor. Por isso que a gente precisa abandonar essa procura, essa busca constante do método perfeito. E também essa necessidade que muitas vezes nós temos de transformar toda novidade científica em método. Outra coisa que letramento não é alfabetização. O letramento não é alfabetização, mas a inclui. Em outras palavras, o letramento e a alfabetização, eles estão associados. A alfabetização, ela é inseparável do letramento. Ela é necessária para que alguém seja considerado plenamente letrado, mas ela sozinha não é o suficiente. A prática de alfabetização, que tem por objetivo o domínio do sistema alfabético e ortográfico, precisa de um ensino sistemático. E isso a torna diferente de outras práticas de letramento, sendo que essas outras práticas, muitas vezes, é possível aprender apenas olhando os outros fazerem. Por exemplo, um adulto que não sabe ler e escrever, ele não vai ser considerado alfabetizado se ele ficar apenas acompanhando o trabalho de alfabetização do filho pela janela da sala de aula. Mesmo que ele saiba qual é a função das letras, ele não vai ser considerado alfabetizado só por acompanhar o processo. Em outras práticas, porém, o conhecimento da função do objeto cultural envolvido, ele pode ser suficiente para o indivíduo ser considerado letrado. Então,
Uma pessoa não alfabetizada que conhece a função do bilhete, da carta, das etiquetas, dos rótulos do produto, ele participa, mesmo que de forma marginal, das práticas letradas da comunidade, e por isso ele é considerado letrado, mas não alfabetizado. A alfabetização, portanto, ela tem características específicas, diferentes das do letramento, mas é parte integrante dele. Como prática escolar, a alfabetização é essencial. Todos, crianças, jovens, adultos, precisam ser alfabetizados para que eles possam participar de forma autônoma das muitas práticas de letramento de diferentes instituições. Letramento não é uma habilidade. O letramento não é uma habilidade, embora ele envolva um conjunto de habilidades e de competências, que são essas capacidades concretas, né, para fazer alguma coisa, né, essas capacidades que a gente tem. Então, se a gente pensar em tudo que está envolvido numa situação em que se utiliza a língua escrita, por exemplo, num evento cotidiano de leitura de jornal, a gente vai perceber que as capacidades que estão envolvidas ali, elas vão muito além daquilo que de fato pode ser ensinado na escola. Então, se nós pensarmos nesse exemplo do jornal, desde o momento em que o leitor ele decide fazer uma assinatura do jornal, até o momento que ele abre a porta de casa para pegar o jornal, ele utilizou saberes assim sobre relacionamentos comerciais, sobre questões bancárias, jurídicas, enfim. O letramento, ele é complexo, ele envolve muito mais do que uma habilidade ou um conjunto, né, de habilidades, de competências, e ele vai além de tudo isso. Ele envolve essas múltiplas capacidades e múltiplos conhecimentos. Hoje nós vimos que letramento não é um método, que letramento não é alfabetização e que o letramento não é uma habilidade. Numa próxima oportunidade, nós vamos falar um pouco sobre o que é o letramento, então, tá? Um beijo muito grande, muito obrigada por ter ficado até esse momento no vídeo e eu te vejo por aqui.